Muito bom dia. Uma saudação lá ao missionário Miguel Bermúdez Marim, em Torreón, Coahuila, no México, onde está, neste momento, junto com todos os ministros, irmãs e irmãos, e também nos diversos países que têm reunião hoje e estão conectados pelo satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, e também pela internet e outros meios de comunicação hoje, sábado 13 de janeiro deste ano 2024. Buscamos em Efésios, capítulo 4, versículo 30, a escritura que lemos ontem, onde vejam onde nos fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. A era da adoção. Podem sentar-se, por favor. Nos diz o nosso irmão William na mensagem O Mestre Sábio, o qual pregou no dia 3 de maio de 2001 no México, nos diz em uma parte aqui, ou seja, que para o tempo da ceifa, da colheita, o tempo da colheita, é que vem a ordem e o ministério para fazer a separação do trigo e do joio, para que já não estejam mais juntos, o trigo e o joio não estejam mais juntos, e poderão dizer ou falar: mas por que é que se esteve falando tanto, você vem falando tanto ultimamente sobre essa obra, esse labor que está realizando esse ministério, dessa separação, sobre essa separação, quando Deus é amor? Como é possível isso? Que no final do tempo dos gentios, Ele realize essa obra de fazer uma separação, quando por um lado nós vemos diversos líderes religiosos falando que todos são filhos de Deus. Bom, nem todos são filhos de Deus. Aí a pessoa já identifica que essas pessoas dirigidas pelo inimigo de Deus tentam confundir a raça humana, dizendo que todos são filhos de Deus, quando nem todos são filhos de Deus. Começando por esse próprio líder, que é o anticristo, a besta, que será encarnada, a pessoa do diabo, Satanás, será encarnada nessa pessoa, ou seja, nesse instrumento que diz o reverendo William Branham, diz no livro dos selos, que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, vê? Esse é o anticristo, a besta, o falso profeta. E ele já pronunciou essas coisas, já falou essas coisas em todos os tempos em que eles foram mudando de papado, ou mudou esse papado. E agora, muito mais no final, muito mais ele se inclinou em falar sobre essas coisas. Agora vejam que Deus não fez essa separação durante as eras. E isso nós estivemos falando disso em diversas vezes, ocasiões, e lendo em diversos lugares onde o irmão William e o irmão Branham nos fala desse labor, desse trabalho, o qual o irmão Branham não fez ele, nem tampouco o fez o nosso irmão William, porque não era o tempo para realizar essa separação, essa segregação. Fazer essa separação, essa segregação. E vejam, diz aqui, para o tempo da ceifa, da colheita, é que vem a ordem, ou seja, é uma ordem divina para que se faça esse labor, esse trabalho. Vem a ordem divina e o ministério vem, ou seja, aqui esse labor, esse trabalho, como Deus sempre o fez em cada era e em cada dispensação, que quando vai operar no meio da raça humana, obrar, o faz através do seu instrumento, pois neste tempo final não iria ser uma exceção. Para fazer essa separação também, Deus
estaria usando um instrumento, um véu de carne, onde estariam esses ministérios operando para fazer essa separação, essa segregação, que quem a faz? O anjo do Senhor a faz. E o anjo do Senhor, vejam, esteve operando de era em era. Porém, o Espírito Santo não colocou nesses instrumentos o ministério que corresponde para realizar esse labor, esse trabalho. Porque quem opera os ministérios é o Espírito Santo. Agora diz, é que vem a ordem e o ministério para fazer a separação do trigo e do joio, para que já não estejam mais juntos, o trigo e o joio não estejam mais juntos. Mas como é possível isso? Que estejam juntos, vejam mais adiante, olhem, diz, o joio será atado em feixes e será jogado no forno de fogo, onde será queimado para desaparecer, e o trigo recolhido e colocado no alfolí de Deus, no graneiro de Deus, graneiro de Deus. Agora, vejamos o que nos diz o reverendo William Branham aqui, na página 141, versículo 1260 do livro de citações, diz, e vamos tê-lo aqui, também aberto para ler algumas partezinhas aqui que ele escreveu, mas aqui nessa mensagem o nosso irmão William o lê isso. E vejam algo muito importante, e é que no tempo, quando ele nos estava falando e trazendo essas boas novas, lembre-se que ele dizia, tem coisas que eu tenho que guardá-las, mas serão faladas na carpa, na tenda. Vejam, muitas das coisas que se puderam ser faladas, das quais ele, nesse tempo ou naquele tempo, não falava, são as que neste tempo nós estamos lendo e falando elas porque ele as deixou escritas. Ou seja, que vejam como, de que forma Deus ocultou, escondeu, de uma forma tão e tão simples, tudo o que neste tempo final Deus nos estaria dando, e isso é a fé de rapto. E coisas que esse instrumento tem que guardar para si, para que assim não surjam imitações e não atrapalhe o programa que esses ministérios estão realizando neste tempo final. Que o maior ministério e obra que está se fazendo, realizando, é esses anjos ceifadores, segadores, trazendo a fé de rapto para os escolhidos e fazendo essa separação. Vejam que é uma obra que tudo vai aí. Podemos dizer junto, porque enquanto vai fazendo a separação, e a separação faz a palavra, que não se obriga a ninguém que vá embora nem que fique, senão que a própria palavra identifica quem é trigo e quem é joio. Ou seja, falando de forma mais clara, quem é crente, quem é manufaturado e quem é incrédulo. A própria palavra faz isso. Agora, nessa página 141, que é do parágrafo 1260, onde ele lê aí, 1260, citas, diz, começa a citar o irmão William. Ao ler, notem, no versículo 41, Mateus 13, o que é que diz aí? Vamos ver. Os dois também bem próximos, tão próximos nos últimos dias, até que ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los ou fazer a separação, porque, diz o irmão William, porque o trigo e o joio estariam juntos no tempo do fim também, no tempo final, tal como estiveram em eras passadas, e seriam tão parecidos, porque diriam o trigo como o joio diriam, ou seja, o joio diria e diz, nós cremos no nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, ou seja, que todos falam a mesma coisa, dizem o mesmo, e agora, diz o irmão William, e agora não pode depender de uma denominação, de uma igreja denominacional para fazer a separação do trigo e do joio. Vamos ver, diz o irmão William, e começa a ler, ou continua lendo, diz, ele não podia
é depender de uma certa ou determinada igreja para separá-los. Digamos, a metodista, ou a batista, ou os pentecostais, para separá-los. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. E diz o irmão William, esse é o ministério do último dia, do dia postreiro do tempo da colheita, para fazer a separação do trigo e do joio. Agora vejam que se todos fossem trigo, então não haveria necessidade de enviar a esses anjos para separá-los, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Não teria necessidade de fazer esse labor, esse trabalho. E agora lembre-se que porquanto a igreja está no ponto de ser raptada, então ele vem pela sua igreja. Mas quando ele vem pela sua igreja, ele encontra ou acha que na parte alta, vejam aí no topo, a pessoa não pode estar ou ficar se não entrar pela porta. Ou seja, dentro da dispensação do reino, se requer, é necessário entrar por uma porta, assim como dentro da dispensação da graça, se requerer, é necessário entrar por uma porta que foi Cristo, que era Cristo na sua primeira vinda, e para a dispensação do reino, é preciso entrar pela porta da segunda vinda do Senhor. E quando é manifestado e se dá a ordem, se ordena de que venham também esses ministérios e dá-se a ordem para fazer a separação quando se chega nesse ciclo e nessa fase, e Deus, através desses binóculos, vê que há joio, existe joio no meio do povo. Então, dar-se a ordem de fazer essa separação, essa segregação. Porém, ele também vem aí para dar a fé de rápido. Agora vejam como a própria palavra, a mesma palavra que Deus envia, que ou são os trovões, a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, essa mesma palavra é a que ocasiona, provoca que se faça a separação, a segregação. Com a mesma palavra que os escolhidos o recebem, creem nele e vão se preparando para obter essa fé de rápido, recebendo esse ensinamento sob, debaixo de carpa da tenda, essa mesma palavra produz para o joio, no joio, então, o se separar, o ir embora, partir, vê? Para uns, provoca, ocasiona, ele dá esse avivamento, esse efeito que os trovões estariam dando quando estariam sendo pronunciados. Agora vejam, quando se está pronunciando, falando, dando a conhecer hoje em uma grande carpa catedral, essa fé de rapto, a qual os trovões trazem, o efeito que ocorre, que acontece nos escolhidos de Deus é esse avivamento, esse despertamento, esse recolhimento, vê? Mas para o joio, ou seja, esmiuçando isso mais um pouquinho, os manufaturados, eles tentam crer, e os incrédulos, então o efeito é outro para eles, o efeito. Uns vão embora porque não aguentam, não suportam, é inconcebível para a mente deles isso, e outros que são os mornos, os manufaturados, tentando se fazer de crentes, então eles ficam e o mastigam com os dentes de trás, mas lembre-se o que lemos faz pouco tempo. Não se pode ser neutro, ficar neutro. Tal como nos falou o nosso irmão Miguel, também nos falou um pouquinho disso, o irmão Miguel ontem. Agora vejam, os molares, os dentes de trás são os molares. Agora vejam como nesta mensagem de Revelação capítulo 5, parte 1, nós temos um exemplo aqui. Por exemplo, aqui nos fala, vamos pegar essa parte aqui sobre a fé, porque vejam, olhem, para ter uma... Podemos dizer, fazer uma comparação aqui, ter uma comparação, veja a página 32 dessa mensagem, Revelação capítulo 5, parte 1. Ele diz...
Na metade da página 32 diz: muitas vezes buscamos Deus e esperamos em Deus, e se Deus estava ou está em todas as partes e você estivesse um muito grande ou grandioso, muito bem. Se ele tivesse um grande trovão, um trono estabelecido em algum lugar, todos creriam em Deus então. Se Deus colocasse um grande trono aqui em algum lugar, em alguma parte, se diria-se, ele se assenta ou senta-se em certa cidade e ele está aqui ou lá. Este é Deus, e você vá até ele. Ele pode apenas, o irmão Branham bate os dedos assim, faz esse barulho, e o faz assim, tchu, batendo os dedos, pois todos creriam nele. Então a fé seria nula, anulada a fé. Ele escreve o trono estabelecido e o que fazer? E do lado ele escreve a fé seria anulada, nula. É como ver, podemos fazer essa comparação, porque se todos fossem trigo, então não seria necessário, ou não faria falta os ministérios desses dos ceifadores para fazer a separação. E aqui ele está colocando, olhem, aí está o trono, aí está Deus está aí sentado, e ele diz, então a fé seria nula, anulada, vê? Não teríamos que ter nenhuma fé de nenhuma forma, de nenhum jeito, vê? Isso seria assim, dessa forma. Isso será no milênio. Porém, agora está chamando, tentando achar a estes aos quais isso parece misterioso e escuro, vê? E você não sabe como fazer isso, mas pela fé, cremos nisso. Essa é a razão pela qual ele o fez. Todos veem isso? Agora, se Deus se assenta ou se assentar no trono e diz, pois aqui, então ele desenha uma pedra angular e as eras, uma flechinha para a pedra angular, do lado direito, e desenha isso, e no lado esquerdo desenha uma estrela de Davi grande, enorme. Pois aqui está, lá está Deus. Ele vive num certo local e iremos até lá e diremos, querido Senhor Deus, você o faria? Sim, eu farei. O irmão Branham assopra, isso seria feito, vê? Bem, certamente, esse é Deus, vê, que coisa, podemos ver isso, assim que aí não haveria necessidade de fé, seria anulada. A fé não é boa quando você é positivo. E em cima escreve, a fé será nula. O que se cada pessoa neste mundo fosse um cristão? Como seria? E aí ele vai ler essa parte aqui. O que se todos fossem um cristão cheios do Espírito? Pois não precisaríamos de nenhuma fé de nenhum jeito, de nenhuma forma. E a fé é a mesma. É a mesma coisa pela qual nós somos salvos. É a fé. Mas fé em quê? Ou seja, isto, agora fazendo uma pausa aqui. Fé no quê? Vejam, fé em crer na primeira vinda do Senhor, nos dá essas amarras, ou seja, o penhor nos dá o direito à vida eterna. Agora, e essa é a razão que tem de haver, continua dizendo, e essa é a razão que tem que ter alguns que não concordam com isto, para que possamos exercitar a fé. Vocês entendem isso? Agora você tem que ter o outro lado, vê? Você tem que ter uma mulher má para fazer que uma genuína se sobressaia. Você vê? Vê? Tem que existir uma mentira para fazer a verdade positiva e fazê-la brilhar muito bem. E escreve o negativo faz com que o positivo brilhe ou se sobressaia. Se tudo fosse verdade, seria tão normal, comum, vejam. Mas você vê que é algo real, é algo genuíno. Quando a verdade e a fé, as outras coisas agora, aí nós temos isso. Aí a temos. Ele, nesta mensagem, atrás ele escreve, tem que ter ou haver algo negativo e escreve uma mentira para fazer com que o positivo brilhe. E escreve uma verdade.
Agora nós temos que ter esses prós e esses contras. Aí é que vem essa comparação. Vê que tem que ter esses prós e contras. Essa é a forma em que você vai. Você tem que ter um bom dia para fazer regozijar os dias maus, para fazer regozijar os bons. Você tem que ter um pouco de doença para para se gozar de saúde. Você tem que ter os vales para se gozar no topo da montanha, se alegrar com o topo da montanha. Escreve o topo em uma pedra angular, ele escreve. E assim, então, em um desses dias será tudo o topo da montanha. Será só o topo da montanha. Tudo será saúde. Tudo será Deus. Tudo será regozijo, gozo, justiça, haverá gozo sem fim, mas até esse tempo, vejam, nós temos que ter esses prós e contras até esse tempo. E desenhe uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras. Agora vejam, esta parte aqui, como ele, nesta parte aqui nos mostra aí, que, vejam, se diz que está, se diz que Deus está aí, pois então para que ter fé? Agora vejam que para obter ou ter as arras, as amarras, o penhor, obter o novo nascimento, era necessário, se requeria crer na primeira vinda do Senhor em Jesus de Nazaré, em um simples construtor da construção, um carpinteiro de Nazaré. Agora vejam que para os líderes religiosos daquele tempo, era inconcebível à mente humana que Deus estava aí, o Verbo, a palavra estava aí velado e revelado em Jesus. Não podiam vê-lo manifestado, cumprindo as profecias dos profetas do Antigo Testamento que tinham falado dele. Eles esperavam que ele, quando ele viesse, olha só, o Criador dos céus e da terra, ele tem que vir com foguetes, discos voadores, tem que descer aqui na cidade, tem que vir aqui até o Sinédrio, e aqui no meio de todos, ou entre todos, e se revelar e dizer-lhes, aqui eu estou, aqui estou eu, ou seja, o que lemos do irmão Branham, quando eles colocam essas... Ele fala assim de como a forma em que eles o esperavam ou estavam esperando. E podemos dizer aí que teria sido fácil, então. Não se teria necessidade de fé nisso, porque já ouviam abrir-se o céu, descer por essas escadarias. O grande príncipe rei, criador dos céus e da terra, está descendo aí. Olha só, esse é ele. Não se teria necessidade de fé. Não se precisaria de fé. Agora, para começar a exercitar a fé, então, começaram a ver um homem no meio do povo. E a fé dos escolhidos aí começou a criar músculos, essa fé. Quando o vejam caminhar ou caminhando, quando viam ele falando, quando o viam obrando, trabalhando, essa fé ia se exercitando, essa fé, enquanto esse cumprimento ia se mexendo, movendo no meio do povo, aí a fé do escolhido ia também se exercitando, ia obtendo esses músculos de fé. E enquanto mais o viam obrar, operar e muito mais quando ele foi adotado no Monte da Transfiguração, aí a fé ia aumentando cada vez mais e mais. E já os músculos já eram maiores. Já se estavam exercitando mais. Quando o viram na cruz, agora vejam que tudo isso se realizou na primeira vinda do Senhor e já a fé chegou no nível onde no dia de Pentecoste receberam as primícias e Pedro saiu com essa gloriosa mensagem lá, já com essa fé elevada para realizar a obra que correspondia a esse início, a esse começo dessa nova dispensação, a dispensação da graça. Mas tinham que basear a fé nesse homem, no cumprimento daquilo que tinham falado e profetizado que seria a vinda do Messias na sua primeira vinda. Por quê?
Vejam que se aparecesse da forma em que eles esperavam, então todo mundo teria recebido as primícias, o penhor no dia de Pentecostes, mas todos teriam crido em Jesus. Todos eles, mas se necessitava, se precisava de que a pessoa baseasse a sua fé no cumprimento dessa escritura que eles liam e repetiam de que o Messias iria aparecer nesse tempo. Era o ciclo divino para aparecer o Messias. Eles tinham que basear a fé não na letra. Tinham que basear a fé no cumprimento que estava aí na frente das suas narinas, do seu nariz, e eles continuavam falando que Cristo está aqui, que ele ia vir de uma certa forma, está escrito aqui que ele, de uma certa forma, ele iria aparecer. Ou seja, tudo era o que eles interpretavam disso que estava escrito. Agora, ele diz numa mensagem, ele escreve embaixo dela, que lá o povo hebreu, lá ele rejeitou o cumprimento da vinda do Messias, do ungido. E diz que o que será se os gentios fizerem a mesma coisa? Os gentios falam contra os hebreus de que eles rejeitaram o Messias. E ele diz que agora os hebreus dirão, mas é que vocês agora o rejeitaram ou estão rejeitando. Ou seja, que assim será ou acontecerá neste tempo final também. Na manifestação do cumprimento dessas promessas e daquilo que precursou, anunciou o reverendo William Branham, do que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, do que seria o sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, que é a sétima trombeta, Moisés e Elias, o sexto selo para Israel. Agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William continua citando aqui desse parágrafo 1260, e aí ele escreve aí em cima, o irmão William escreve, vamos ir um pouquinho mais, um pouquinho além. Aqui o irmão William lendo diz, um anjo vem para fazer a separação, trazer a separação, diz o irmão William. E agora diz, enviará seus anjos. Cita o nosso irmão Branham, diz o nosso irmão Branham. E depois diz, um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o que é certo e errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo, não anjos aqui embaixo, por aqui. Não anjos nas 7 eras, diz o irmão William, senão anjos no último tempo. E reuniria. Sabemos que esse é o tempo vindouro da colheita agora. Agora, um anjo, na realidade, um anjo é interpretado o mensageiro. E vemos que tem 7 anjos das 7 eras, e não agora, através das eras da igreja. Ele aí é que ele escreve no livro de citações, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Ou seja, ele... Através desses ministérios é que ele faz a reunião e a colheita. E também escreve na separação, enviará seus anjos. Na separação, e aí escreve Moisés e Elias, a reunião e colheita. E as pirâmides que ele desenha do lado, tudo isso você já tem. O que já foi lido, já se leu e mostrado nessa porção. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Agora, não é através das eras da igreja, onde Deus vai fazer a separação no último dia, senão lá em cima, na era da pedra angular. É aí onde estará o anjo do Senhor para fazer essa segregação do trigo e do joio. Onde estava o irmão William, não era essa parte, porque se ele estivesse, estaria fazendo essa separação, essa segregação. E pelo contrário, nesse momento e até que ele foi embora, partiu, ele tratava todos igualmente, tudo igual. Mesmo que não podemos dizer que não se trata todos por igual. Eu me refiro que a palavra não estava fazendo o efeito de fazer essa separação, essa segregação, e a pessoa assumia a atitude que está assumindo agora, dessa segregação que o anjo do Senhor estaria fazendo nesse tempo. Ou seja, aqui, vejam,
Ele aí lhes falava, eu agora os posso ajudar, posso ajudá-los. Vocês se lembram disso? Muitas vezes ele falava, enquanto eu esteja aqui, eu estiver aqui, eu posso ajudá-los, mas chegará um momento em que não poderei ajudá-los, pois vocês sabem de uma coisa, este é o momento em que ele não pode ajudá-los, porque ele já não está aqui. Agora é o tempo do cumprimento dessa nova dispensação, a dispensação do reino na era da adoção, onde no topo do cume está se fazendo essa separação, essa segregação entre o joio, o trigo e o joio, nesse topo. Continua dizendo, e agora podemos ver que isto é um mistério muito grande para o nosso irmão Branham, mas o nosso irmão Branham não abriu completamente ou inteiramente esse mistério, mesmo que ele tenha nos dado muita luz a respeito desse mistério. Agora, lembre-se de que quando se fala da separação, que é em diversos ângulos, você pode ver na esfera espiritual, no campo espiritual, podemos ver isso aí, nesse lugar onde a parábola da ceia, que diz, mas o que é que este faz aqui se esse não tem a roupa, a vestimenta para estar por onde ele entrou? Ou seja, ou para ficar. Ou seja, que nesse ângulo, se você prestar atenção nesse ângulo, é o ângulo que potencialmente se estava na era da pedra angular. Porém, tem que juntar a outra parte onde Apocalipse 4 nos fala, sobe aqui. E aí está colocando esses anjos, está colocando esses que estão potencialmente estão aí representados, os quais então ele os coloca no alfolia, no redil, e os outros os coloca para fora, ou seja, os coloca nas trevas de fora, que é a grande tribulação representada em Laodiceia. Aí é que se vem a fazer ou faz a separação. Isso nós podemos colocar de outras formas, de outros ângulos, para que vocês entendam bem isso. Como é que se cumpre plenamente ou em plenitude, ou seja, a realidade dessa separação e como e em que ângulo é que se pode olhar todo esse labor, esse trabalho desses anjos, porque se o olhar em apenas um só ângulo não vai encaixar, não vai enquadrar. Não pode vir apenas com uma só porção da Escritura, olha, isso é o que diz e com isto eu fico com isso, porque ele falou assim, assim, já com isso aqui eu fico. Não. Tu tens que colocar todas as Escrituras no seu devido lugar para continuar a seguir armando esse quebra-cabeças. Quem unicamente pode continuar armando é o Espírito Santo através desse instrumento. Não tem outra forma, outro jeito para realizar o plano, fazer o plano e o programa e propósito de Deus, dessa ordem, de fazer essa separação, essa segregação e de dar-lhe a fé de rapto aos escolhidos, ou dar a fé de rapto aos escolhidos. Diz, agora podemos ver que isto é um mistério muito grande, mas o nosso irmão Branham não abriu completamente ou inteiramente esse mistério, mesmo que ele tenha dado muita luz a respeito desse mistério. Vejam, nos mostrou que já não eram anjos das 7 eras, nos mostrou que era mais em cima, não embaixo nas 7 eras, e nos mostrou que era o ministério dos anjos do Filho do Homem, onde o anjo do Senhor vem para trazer, vem para fazer a separação. O anjo do Senhor é quem leva, quem realiza a colheita, quem faz a colheita. E aí vejam, e aí se vê em 2 trabalhos aí. Fazer a colheita, trazendo a fé de rapto para os escolhidos de Deus, e também faz a separação. Vê que estão as 2 coisas aí ao mesmo tempo. Ou seja, fazer a separação é fazer a colheita. Realizar a colheita é realizar a separação. E continua dizendo, agora vejam como o reverendo William Branham, ele coloca este tempo da colheita fora das 7 etapas ou eras da igreja. E coloca o ministério para a colheita fora do ministério dos 7 anjos das 7 eras, das 7 eras. Portanto,
tem que haver ou tem que ter um mensageiro no último dia, no dia postreiro, que saiba o que se tem que fazer neste tempo final, que tenha esse espírito de sabedoria da parte ou a favor de Deus e que possa realizar a obra que corresponde a este tempo final, ungido com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que esteve nos 7 anjos mensageiros sendo manifestado no último dia, no dia postreiro. E esse só pode ser aquele que Cristo estará enviando para este tempo final. Vê? Não era ele quem iria realizar ou fazer esse labor, esse trabalho, mas ele sendo esse poderoso arcanjo, ele sendo o Espírito Santo falando aí, ele está profetizando que Deus estaria enviando um homem sábio, um doutor e para realizar esse labor, esse trabalho neste tempo final. E ele disse que ele saberá como fazê-lo, como fazer isso. Não pela sabedoria humana, senão pela revelação divina. Será uma obra de trono para trono, ou de trono a trono. Agora, esse labor ou trabalho, vejam, é o labor que o povo hebreu estará vendo no meio da sua igreja, o qual ele, neste tempo final, se estaria virando para os hebreus ou aos hebreus, mas para isso já tem que ter dado a fé de rapto para os escolhidos. Ele não pode ir, esse ministério não pode ir no meio da igreja do Senhor, entre os gentios, até que ele termine esse labor, esse trabalho. Ou seja, que quando já ele comece a selar os 144 mil, já o tratamento com o gentil já terminará, a porta já se fechará e já a única porta que os gentios tinham para entrar estaria fechada, mas para os hebreus, por essa porta é que eles vão entrar, se lhes dará a oportunidade de entrar para a dispensação do reino. Porém, falando de oportunidade, como dizer a porta que a pessoa já tem na mente, o que é uma porta aberta ou fechada, pois não podemos dizer a porta ficará aberta e já não se terá oportunidade. Os gentios não terão oportunidade porque aí vão entrar os hebreus. E tem que deixá-la aberta, senão que se diz, se fala, a porta para os gentios para entrar a dispensação do reino será fechada, mas, por outro lado, essa mesma porta que estarão entrando por essa mesma porta os 144 mil. Vê que tem que vê-lo por todos os ângulos, tem que ver isso. Agora vejam que a porta da dispensação da graça fechou-se. E é por isso que vocês podem ver que para entrar no reino de Deus se requer, é necessário entrar por uma porta. E como a porta da dispensação da graça está fechada, os judeus, os 144 mil, entram, vamos falar assim, os de Israel, o povo hebreu, e aí se une, se junta todas as tribos do norte e a tribo do sul se unem aí, vejam, entram para fazer parte ou formar parte do reino de Deus pela porta da dispensação do reino, porque para entrar nela e formar parte desse corpo místico de crentes se requer, é necessário entrar por um lugar, mas sempre se tem que entrar por uma porta. Pelo pátio, o átrio teve uma porta, pela graça teve uma porta e pela dispensação do reino tem outra porta. É necessário entrar pela porta, é preciso entrar pela porta, não pela janela e por outros lugares. Agora olhem o que diz. Na página 2A, parágrafo 15 diz, citas, essa é a razão pela qual eu estou orando, essa é a razão pela qual estou clamando a Deus. Senhor, permite-me ir até aqueles judeus. Ele queria ir. Ele sabia que ele tinha o espírito ministerial de Elias e ele queria pegar, agarrar essa bênção, a qual
bênção que é dada e já está pré-ordenada por Deus para uma pessoa. Mas os mensageiros sempre tentam agarrar, pegar essas bênçãos. Tanto as que eles têm na sua era, como aquelas que estão mais adiante para frente, e tentam conquistá-las. Quem é que não faz isso? Ou seja, todo filho de Deus deseja as bênçãos de Deus. Porém, vejam, Deus aí disse que não era o tempo, nem tampouco era ele. Ou seja, o ministério que estava a ele era na sua quarta manifestação. Isso tinha que ser de acordo com Apocalipse 11, ou seja, Moisés e Elias. E já seria Elias na sua quinta manifestação. Agora continua dizendo, permite começar lá na África, trabalhar com alguns daqueles gentios e maometanos, e permite-me ir até lá, ir aqui na Índia e tentar produzir e mostrar para eles o real Senhor Jesus Cristo como com o seu poder, seus milagres, seu batismo, todas as coisas, e ao Espírito Santo. Então, quando cheguemos até Jerusalém, nosso irmão o Iver disse que você estava perguntando, quando eu cheguei em Jerusalém e eu fiquei lá, e aí desenhe uma estrela de Davi. Agora, se Jesus é o Filho de Deus que se levantou dos mortos, ele sabe as coisas tal como ele fez lá no princípio. Ele pode produzir a mesma vida que teve lá. E se ele o faz, vocês o aceitariam ou aceitarão como seu salvador pessoal, e então mostrar que Deus, com seu grande poder e coisas do seu poder ressurreição, está conosco. Então, quando eles façam isso, digo, agora vocês que o têm recebido, receberam como seu salvador pessoal, eu espero que ali haja milhares deles, e direi, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês, e o poder do Evangelho voltará para os judeus nesse tempo. Então, ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil para o reino de Deus, e serão selados pelo anjo. E aí escreve Moisés. Agora vejam que Elias chama a Moisés com ele, ou junto a ele. Agora vejam que aqui nos diz, ele escreve em cima, Moisés escreve em cima, o anjo é igual Moisés e Elias, e os 144 mil judeus. E do lado também ele escreve, lá em cima, Moisés e Elias e os 144 mil. E continua dizendo, e aí mesmo, tão breve quanto o anjo comece a selar a esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada. Agora vejam, quando é que a porta dos gentios é fechada? Mas qual porta? A porta da segunda vinda do Senhor, a porta de Apocalipse 4, já para os gentios, já para esse tempo, porque ele voltou-se para os gentios, procurando um povo para o seu nome. Vejam que já para esse tempo aqui, onde o irmão Branham nos está falando de que este anjo estará, ou seja, começará a selar os 144 mil, já aí, a igreja noiva, os escolhidos de Deus já estarão com essa fé de rápido, e o que falte ou faltar seria bem pouquinho já para que aconteça a ressurreição, e faltaria bem pouquinho para que os escolhidos já estejam prontos, preparados, porque aí tem uma parte aí onde eles, quando o vejam no meio da sua igreja, eles dirão, o povo hebreu, mas o que é que ele faz lá, se este é quem nós estamos esperando? Agora vejam que quando ele se vira para lá ou até lá, então a porta gentia já não se terá oportunidade dessa misericórdia de Deus pela última vez. Já a misericórdia de Deus, que estava no meio do povo entre os gentios, já não estará disponível para ninguém. E
Da mesma forma como Jacó agarrou-se do anjo e disse, não te soltarei até que me abençoes, assim também a igreja está neste tempo final. Não vai soltar desse anjo, o qual em quem o Espírito Santo, anjo do pacto, está no meio da sua igreja, operando esse ministério de Moisés e Elias no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, não o soltarão nele, até que recebam a fé de rápido. E que então, ao ele se virar depois para Israel, vejam, já que a porta dos gentios já é fechada, a porta de Apocalipse 4, a misericórdia de Deus pela última vez, aquele que recebe, diz, o ministério de Moisés e Elias, ou Elias e Moisés recebe misericórdia. Vejam, essa é a última oportunidade de misericórdia para os gentios. É fechada e os judeus levam o Espírito Santo para os judeus e eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro, aleluia, e o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Agora, veja o que continua dizendo o nosso irmão William aqui. Da mesma forma como enviou 7 anjos mensageiros para as 7 etapas ou eras, aos quais lhes revelou o seu programa para cada etapa, pregaram a mensagem que pertencia a cada etapa, a cada era, que eles receberam da parte de Cristo, e cumpriu-se a obra de Deus, que correspondia, que cabia a cada era. Eles foram homens sábios para o seu tempo. E para este tempo final, tem que ter um homem sábio, um mestre sábio, um homem doutor, um mensageiro doutor, sábio, não com sabedoria humana, senão sabedoria de Deus. Revelação do céu tem que estar nesse mensageiro. Agora vamos um momentinho aqui que foi para que vocês vejam a escritura que ele tinha lido aqui. Desta parte do homem doctor ou doutor. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 52. Onde diz assim mesmo, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe todo tipo de peixe, uma vez cheia, tiram para a beira da praia, e sentados recolhem o bom em cestos, e o mal jogam fora. Assim será o fim no fim do século. Sairão os anjos e afastarão os maus dentre os justos, e os lançarão no forno de fogo. Lá será o choro e o ranger de dentes. Jesus lhes disse, tendes entendido todas estas coisas? E eles responderam, sim, Senhor. Ele lhes disse, por isso, todo escriba, doctor, no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas. Aí está o pai de família, vejam, de cada era é o mensageiro dessa era. E neste tempo final, esse homem sábio, esse doutor, é o Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo no meio da sua igreja, cumprindo o que ele prometeu, que a igreja estaria recebendo neste tempo final, e isso foi precursado pelo reverendo William Branham, e que foi falado pelas boas novas ou notícias que nos trouxe esse poderoso arcanjo William Soto Santiago na sua mensagem, trazendo as boas novas, tanto para nós como para os hebreus. Vejam, porque as boas novas é tanto para gentios e para hebreus, ou seja, para o mundo inteiro, completo, o mundo todo. Essas boas novas das quais nos estava falando e mostrando daquilo que seria ou aconteceria, o que seria o cumprimento da vinda do Messias, da vinda do ungido no fim do tempo, onde Deus estaria manifestando os ministérios de Moisés e de Elias para fazer essa separação, fazer essa segregação entre o trigo e o joio,
que é um trabalho, um labor que não se fez, realizou em nenhuma das eras se fez, e nem tampouco nessa brecha entre a sétima etapa e a pedra angular, não se fez. Ou seja, e que nenhum deles, e nem tampouco nosso irmão William, realizou, fez essa segregação, essa separação. E podemos dizer, e para quando você pensa que ele ia deixar isso? Ou seja, é neste tempo final que se está realizando esse labor, esse trabalho. E da forma em que Deus está cumprindo, e em alguns casos o irmão William dizia, te agrade ou não agrade a pessoa, não tem que se agradar da forma em que Deus o está fazendo, realizando. O importante é basear a fé nisso que Deus está realizando, fazendo e cumprindo. Isso é tudo o que o crente tem que fazer. Colocar a fé aí nessa promessa, no cumprimento daquilo que Deus prometeu. Ou seja, da promessa sendo cumprida, sendo materializada diante dos olhos dos seres humanos. A parte da qual, no tempo de Jesus, não puderam ver essa parte, não puderam recebê-lo. Ou seja, que era Jesus, que foi Jesus. A parte da promessa, que foi Jesus, e da Escritura, sendo cumprida, era Jesus. Essa era a mensagem de Jesus. Por quê? Cada mensageiro traz uma mensagem. E a mensagem do precursado aí de Jesus era cumprir as profecias que foram faladas dele ou sobre ele. E a mensagem do precursado, ou seja, do precursado Jesus, e a mensagem do precursado na sua segunda vinda é cumprir o que Deus prometeu na sua palavra. Qual é a mensagem? Ora, fazer a separação, desculpem, a segregação entre o que é correto e o errado. Essa é a sua mensagem, porque todo mensageiro, pois, ora, tem que vir com uma mensagem, mas por outro lado, pois diz que uma parte onde ele diz que ele não trouxe mensagem. Jesus diz o irmão Branham, mas como é que vai ser possível isso se cada mensageiro tem que ter uma mensagem? Pois porque a mensagem era ele mesmo, ele próprio, a presença dele era a mensagem. Portanto, essa era a sua carta de apresentação. E as Escrituras, porque vejam, como ele costumava fazer, ele levantou-se para ler conforme o seu costume. Veio se lhe deu o profeta, o livro do profeta Isaías. Veio que era uma coisa que ele tinha já por costume. E o que ele fez? Procurar as Escrituras, colocar as Escrituras na frente deles, diante deles. Ou seja, ler para eles elas, porque o que ele lia ali ou lá era o cumprimento daquilo que eles estavam olhando na sua frente, ou seja, de frente para eles. Era o que eles estavam esperando, por isso ele dizia, hoje se cumpriu esta Escritura diante de nós, diante de vós. A mesma coisa que o irmão Branham falava, a mesma coisa que o nosso irmão William disse, porque nele se estava refletindo aquilo que Deus estaria realizando, fazendo neste tempo final. Agora continua dizendo, e para este tempo final tem que ter um homem sábio, um mestre sábio, um homem doutor, um mensageiro doctor ou doutor sábio, não com sabedoria humana, senão com sabedoria de Deus, revelação do céu. Tem que estar nesse anjo mensageiro. Esse anjo tem que obter esse título de propriedade. Agora vejam algo aqui na página 20. Vamos ver, página 19 desta mensagem, Revelação capítulo 5, parte 1, nos diz, agora, descobrimos então que um selo significa que é uma coisa finalizada, terminada com Deus. Já é estabelecida, e cada crente foi selado com esta promessa desde o mero começo ao início, porque antes da fundação do mundo, fomos predestinados para a adoção de filhos, antes que o mundo começasse.
Que esperança que nos faz descansar firmes e seguros. Uma âncora na alma, que não é movida daqui para lá, senão que ancorada em Cristo. Uma esperança que está segura ou assegurada. Nos predestinou desde antes da fundação do mundo para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Oh, quão maravilhoso! Eu amo essa obra acabada com Deus, finalizada com Deus. Agora, deixe-me apenas citar outra escritura para você. Para todos aqueles que Ele pré-conheceu, chamou. Para todos aqueles que Ele chamou, justificou. A todos os que Ele justificou, Ele glorificou. Todo o caminho, desde o princípio, Deus, na sua grande e infinita mente, viu de antemão a sua igreja e a predestinou para a adoção de filhos através de Jesus Cristo, para dar-lhes vida eterna no fim da era. Dar-lhes vida eterna no fim da era. Que formosa coisa, irmão Neville. Isso me faz sentir muito melhor, muito bem, assim que apenas só a adoção pelo sangue de Jesus Cristo. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve: os filhos recebem vida eterna no fim da era, na adoção. Agora, note, perceba, enquanto continuamos, agora sabemos que somos predestinados pelo Cordeiro. O Espírito Santo é o nosso selo. As arras ou amarras significa tem mais por vir, há mais para vir, ou seja, as primícias. Isso significa que tem algo a mais, ou algo mais. Só temos as arras ou o penhor disso agora. As arras ou amarras apenas são o antitipo, uma antecipação, ou conformoso. Só a antecipação que o reserva e o assegura e o ancora para que ninguém mais possa tocá-lo. São as amarras de nossa adoção, nosso penhor da adoção. Amém. O Espírito Santo. Agora lembrem que para que ninguém mais possa tocá-lo, vejam que esses 144 mil, como eles têm que passar pela grande tribulação, eles têm que ser selados antes, para que a besta não os possa tocar ou tocar neles, ou seja, os pode matar, mas não tocar na alma deles, ou seja, o qual, vejam, isso acontece com as fátuas, vejam, que quando esse mundo denominacional comece a ver e receber a mensagem, eles também serão selados para que deem suas vidas na grande tribulação, para que o diabo, a besta, não os possa tocar. Acontece a mesma coisa com as fatos. Essas são as amarras, o penhor. Vejam algo aqui importante. São o penhor da nossa adoção. Vejam, o Espírito Santo é agora o penhor de Deus na nossa adoção, selados, a adoção de filhos esperando-nos no fim do caminho, no final do caminho. No fim do caminho desenha uma flecha para a pedra angular e as eras, filhos e filhas de Deus. E ele escreve as amarras, o pagamento, mas não tem o título de propriedade ainda, a quitação. O pagamento, a quitação. Olhem a importância e o importante que é o título de propriedade. Sem o título de propriedade, não existe adoção. Não tem transformação. Porque o que se tem são as amarras, o penhor. O penhor de nossa adoção, diz aí. O princípio, mas se precisa do título de propriedade. Todos podem dizer, todos cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Certo, muito bem, isso está perfeito, muito bem. Ou podem dizer, todos cremos na mensagem do nosso irmão William. Todos cremos na mensagem do nosso irmão William Marion Branham. Isso está muito bem. Porém, você tem o título? Vejam, o título é o que te dá direito ou direitos a essas bênçãos da transformação e rápido, porque aí é que está contida a fé de rápido. É por isso que nem todos os nascidos de novo farão o rapto. Agora você entendem melhor isso, vê? Porque não tem o título de propriedade. E, pelo contrário, o que eles fazem é rejeitam, como lemos faz pouco tempo, que o pai dando as vitaminas para o bebê e eles cuspindo
entre os dedos para fora, as pílulas, que nesse caso são as vitaminas, dizia ele, cuspindo elas, cospem, ou seja, dão as costas para aquele que está dando essa fonte de água, está dando a comer da árvore da vida, que é o título de propriedade do maná escondido, e eles não querem isso, rejeitam. Mas, por outro lado, diz, não, também sou trigo, e até brilham até muito mais. Porém, vejam vocês que é aqueles que têm o título de propriedade, os que farão rapto. E continua dizendo, esse anjo tem que ter esse título de propriedade, tem que ter da parte de Cristo, o anjo forte, esse título de propriedade e comê-lo. Agora já está dentro, já não está na mão, já está dentro desse instrumento. E somente pode ser passado para aqueles que serão transformados e raptados. Nenhum dos outros o vai receber. Pelo contrário, o efeito que faz neles é separação ou disseparação. Vê como é que isso funciona? Agora se está falando já mais claramente essas coisas, e antes não se falava delas. Dessa forma, não se falava desse jeito tão claro. Por quê? Iriam existir imitações, o inimigo iria fazer muito mal neste tempo, mas agora é o tempo de falar as coisas claramente, claras. Até onde o Senhor nos permitir ou nos permita falá-las, porque tem outras coisas que as reservarei, as vou reservar no meu coração, reservá-las no meu coração e muito melhor será Deus obrando sobre e baseado em todas essas coisas que estão reservadas, mas é por amor aos escolhidos, para que o inimigo de Deus não faça dano ou mal, tanto dano ao instrumento como aos escolhidos, não faça tanto mal, e possa se fazer e realizar, e Deus continua realizando, fazendo essa obra. Deus continuar realizando essa obra, mas a fé de rapto para todos eles, Ele falará as coisas para a fé de rapto para todos eles sem medo. Amém. Custe a sua fama, custe o que custar para ele, tanto assim que vai lhe custar a vida dele. Porém, por amor aos escolhidos, ele continuará em frente, adiante, como um valente, porque foi assim que disse para Josué, esforça-te e sejas valente, as coisas não serão fáceis. Por isso é que disse, esforça-te e seja valente, mas ele sabe isso já. E com base nisso, e com essas escrituras, é que a fé cada vez vai aumentando mais e mais a fé, e os ânimos, a força, o vigor, a valentia, para continuar realizando esse trabalho, esse labor que me foi encomendado, que foi encomendado para mim. E continua dizendo esse título de propriedade, comê-lo para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Portanto, esse anjo terá o conhecimento de todo o programa de Deus, tanto do passado, do presente e do futuro. Portanto, ele estará pegando coisas novas e coisas velhas. Estará a era da adoção. Foi para mim um privilégio e uma bênção muito grande poder falar neste momento. E ao irmão Miguel, obrigado, irmão Miguel, que tu me permites esta oportunidade de te saudar todos os irmãos por lá e todos aqueles que estão conectados nos diversos países. Neste momento, hoje, sábado 13 de janeiro deste ano de 2024. A era da adoção. E tudo isso acontecendo na era da adoção. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos da parte de Deus, a favor de Deus. E nos veremos amanhã na mensagem que já temos para o dia de amanhã. O varão esforçado e valente. E quem são os varões esforçados e valentes neste tempo final? Aqui estamos, todos e cada um de nós que estamos escutando a voz dos 7 trovões, a voz de Cristo, o anjo do pacto, a voz
do qual, ou de quem o irmão Branham viu aí que a coluna de fogo falava com ele. Se a coluna de fogo falava com ele, ele tem que falar isso que a coluna de fogo esteve falando com ele lá, ou aí. E até aí nós vamos ficar até aí por hoje. Assim que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. E neste tema que tivemos hoje, a era da adoção. Continuemos na era da adoção. Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.